Sabe aquelas histórias que parecem boas demais para ser verdade? Pois é, hoje a gente vai voltar tipo 700 anos no tempo para desenterrar a história inacreditável de uma mulher da Inglaterra do século XIV, uma tal de Joana de Leeds. E o que ela fez foi tão ousado, mas tão ousado, que a história dela quase se perdeu para sempre. Pensa só, como é que se escapa de uma vida que a gente não escolheu? Uma vida que não se quer de jeito nenhum? É uma pergunta bem universal, né? Bom, para nossa protagonista, que estava presa numa vida que ela detestava, a resposta foi um pouco mais drástica do que a maioria das pessoas ousaria sequer imaginar. Isso mesmo, fingir a própria morte. Em vez de simplesmente fugir, ela armou um plano tão audacioso, tão bem pensado, que parece coisa de filme. Então vamos entender como foi essa história. Tá, mas se o plano era tão genial, como é que foi descoberto? Porque, vamos ser sinceros, por um bom tempo, a fuga da Joana foi um sucesso absoluto. Então, quem era essa Joana de Leeds? A verdade é que a gente não sabe muito sobre a vida dela antes de toda essa confusão. O que os registros contam é que ela era uma freira beneditina, vivendo lá no priorado de St. Clement, um convento na cidade de York. E é aí que a coisa toda explode. Chega aos ouvidos do arcebispo de York, um cara chamado William Melton, que era a autoridade máxima da igreja por ali, uma notícia assim, inacreditável. A de que uma das freiras dele não estava morta e enterrada não, mas sim vivendo uma vida secreta. Ok, a pergunta que não quer calar é como? Como é que uma freira, em pleno século XIV, conseguiu enganar todo mundo e, puf, desaparecer? Olha, o plano dela foi simplesmente genial. E ousado, muito ousado. Primeiro passo, ela fingiu que estava com uma doença terminal. Segundo, com a ajuda de cúmplices, ela criou um boneco, tipo um manequim, para se passar por ela no caixão. Depois, rolou todo um funeral falso. E enquanto todo mundo achava que ela estava morta, a Joana, fugia para começar uma vida nova. E o mais impressionante é que isso não é lenda não. Tem um documento provando. Essa citação aí é da carta do próprio arcebispo Melton. Ele descreve com todas as letras como ela criou um boneco à semelhança de seu corpo. Isso mostra o nível de detalhe de planejamento da coisa toda. E para fechar o plano com chave de ouro, o tal boneco foi enterrado em solo sagrado com toda a cerimônia. As outras freiras estavam lá no funeral. O que levanta uma questão, né? Elas foram enganadas ou estavam ajudando na farsa? Mas vamos lá, por quê? O que faz uma freira arriscar absolutamente tudo? A reputação, a vida e, na cabeça da época, a própria alma. A carta do arcebispo dá uma pista bem direta sobre isso. A resposta, no fim das contas, é bem simples. Ela não aguentava mais. Estava cansada da vida no convento, da pobreza, da obediência e, especialmente, do voto de castidade. Ela queria viver as coisas do mundo lá fora. E ela conseguiu, pelo menos por um tempo. Acharam a Joana em Beverley, que fica a uns 50 quilômetros de York, vivendo exatamente a vida que o arcebispo chamaria de indecente. Quer dizer, vivendo com um homem, quebrando na cara dura os votos que ela tinha feito. E essa citação aqui, gente, dá pra sentir a raiva do arcebispo, né? Pra ele, a Joana não só fugiu, ela perverteu o caminho dela, escolheu a luxúria carnal. Isso era um escândalo gigantesco para a ordem religiosa e, claro, um perigo mortal para a alma dela, segundo a crença da época. A história da Joana já é chocante por si só. Mas, e se ela não fosse a única freira revoltada em St. Clement? Pois é, parece que a fuga dela faz parte de um padrão de rebeldia ali no convento. Olha só essa linha do tempo. Não foi um caso isolado. 17 anos antes da Joana, em 1301, uma outra freira, a Cecília, simplesmente rasgou o hábito e fugiu com os caras. Depois, em 1310, só 8 anos antes, uma tal de Joana de Saxton foi punida por um ato imoral que a gente nem sabe qual foi, mas foi tão grave que proibiram ela de receber visitas. Ou seja, o ponto aqui é que a fuga da Joana não aconteceu do nada num lugar super tranquilo. Pelo contrário, o convento de St. Clement já parecia ser um lugar com, digamos, um histórico de tensão e rebeldia. Desafiar as regras por lá não era algo exatamente inédito. E é aqui que a gente chega na parte mais fascinante e, ao mesmo tempo, mais frustrante da história da Joana. O que aconteceu com ela depois que foi descoberta? Bom, a reação oficial foi um trovão. O arcebispo Melton mandou uma carta furiosa para o representante da igreja lá em Beverley, explicando o plano todo nos mínimos detalhes e exigindo, assim, para ontem, que a Joana fosse pega e mandada de volta para o convento. E depois disso,
Nada. Silêncio total. Essa carta do arcebispo é o último documento oficial que fala da Joana de Leeds. A trilha de papel que nos contou essa história toda simplesmente acaba. E aí fica a grande pergunta, né? O que aconteceu? Será que pegaram ela? Será que ela foi forçada a voltar para o convento? Para uma vida de punição? Ou será que ela conseguiu fugir de novo, desaparecer de vez e finalmente viver a vida livre que ela tanto queria? A verdade é que a gente provavelmente nunca vai saber o final dessa história. A trajetória de Joana de Leeds termina assim, como um grande mistério. Ela só existe para nós hoje por causa de uma única anotação no registro de um arcebispo. Um vislumbre de uma mulher que arriscou tudo, absolutamente tudo, pela liberdade. E talvez seja justamente esse final em aberto que torna a história dela tão poderosa, mesmo 700 anos depois.